Na vida do nosso irmão, tá? Oh, Jesus, glória a Deus. Quinto dia que está conosco aí. Glória. Saiu muito bem, que Deus continue Glórias. abençoando Aleluia. os irmãos. Os irmãos estão muito bem, a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Mas a hora já é chegada. Oh, Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nem todos os cultos, todos vão poder falar por causa do tempo. Amém. É porque é muita gente e a gente dá prioridade à palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos à palavra em Jeremias, no capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro. Santo e poderoso, Senhor Deus. Uma Deus, palavra aleluia. gloriosa para a nossa meditação. Glória a Deus. Versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que ele pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só atualmente aí, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus, Deus santo. ela é poderosa. Glória a Jesus, aleluia. Toda a palavra de Deus, Paulo diz em Timóteo 3,16, que todas as escrituras, quando ele fala toda, é de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é proveitosa para corrigir, para redarguir, para exortar, para ensinar. Toda ela é aproveitosa. Se a palavra não fosse aproveitosa, não precisava ter 66 livros. Só precisava ter 27 livros para nós usarmos e obedecermos esta palavra. E nós vemos aqui Deus falando com o seu profeta, porque na antiguidade dos profetas, Deus precisava falar em metáfora, em parábolas. Deus precisava falar em dialetos com seus profetas, para que eles viessem entender e compreender o que Deus queria falar. Na antiguidade, o Espírito de Deus não habitava na terra. Deus, quando queria usar um homem, que era usado somente rei, sacerdote e profeta. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus descia, usava e se retirava do homem para fazer a obra do Senhor. E por isso que veio o Espírito de Deus, a palavra é Espírito. Você vai ver que a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o Espírito de Deus que veio ao profeta, disse para ele: desce à casa do oleiro, que lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Muitos irmãos, sem entendimento e sem a interpretação certa da palavra, porque a palavra de Deus ela só tem uma interpretação certa, absoluta. Quando nós lemos aqui, o Senhor mandou ele descer lá para ouvir as palavras do Senhor. E muitos dizem que você tem que descer à casa do oleiro no sentido de se humilhar, de orar, de jejuar, mas não é esse sentido que essa palavra estava dizendo. Lá ele descia lá
E ele ia ouvir a palavra do Senhor pelos olhos, olhando o oleiro trabalhar no vaso, na sua olaria. E nós acabamos de ler que ele foi lá, porque Deus falava através de atos de figurativos para os seus profetas entender o que Deus queria falar, o que Deus queria fazer através dele. Então ele ficou lá olhando, e nós lemos que Jeremias estava olhando o trabalhador, o oleiro, trabalhando no barro, e de repente está escrito, acabamos de ler, que o vaso se quebra na mão do oleiro. Diga após mim: o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é a mão. Fala, não é a mão do oleiro que quebrou o vaso. Aleluia. O vaso que o oleiro estava tratando, trabalhando, se quebra na mão do oleiro. Você sabe o que significa isso? A sua vontade, a sua rebeldia, o seu querer, o seu orgulho, a sua prepotência, o seu eu, a soberba, que você deixa operar na tua vida, a qual você está na mão do oleiro, mas você quer tomar a sua decisão, as suas atitudes, você acaba se quebrando na mão do oleiro. Significa a queda total. Tem que voltar o final da fila. Então não adianta você querer tomar frente, não adianta você pensar, vou ficar um mês, 2 meses, depois vou meter o pé, que é assim que vocês pensam, né? Vou embora. Santo de Israel. Porque o oleiro ainda não terminou o seu trabalho. Deus, aleluia. E tem um tempo determinado o oleiro terminar o vaso. Glória a Deus. Quem quer ser um vaso novo aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem quer ser um vaso na mão do oleiro? Aleluia. Então segura aí, aperta o cinto. O negócio vai apertar agora. É, Deus. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, e nós lemos nas Escrituras, como o vaso, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Deus santo, aleluia. Não é conforme nós queremos. É, Jesus. E sabe como é que é o processo? Eu pesquisei, eu vi como o oleiro trabalha no vaso. E ele vai num lugar que tem argila. Ele procura o barro para fazer o vaso. Porque para ser vaso na mão do oleiro não é qualquer barro, não. Diga, eu não sou qualquer barro. Eu não sou qualquer barro. O oleiro foi lá procurar o barro certo. E ele pega aquele barro ressecado, junta aqueles torrão de barro, ele joga num lugar espaçoso, tipo como nós fabricamos aqui. E quando ele bota o barro lá, voltou para o mesmo processo. Ele pega uma marreta e começa marretando os torrão. Puf, 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 puf. O oleiro começou a trabalhar. Não foi o que o Senhor falou para Jeremias? Será que eu não posso fazer em vós como fez esse oleiro? Ô casa de Israel. Tome. Deus. Sabe? É você sendo feito de novo pelo oleiro. Sabe o ai, o ui, eu não aguento. Ah, Senhor, eu não aceito. Que não aceita? Que não há, que ai da glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Coisa apertar para você. Santo e poderoso Deus. Diga, seja a sua vontade na minha vida, Seja a Senhor. sua
vontade na minha vida. Porque o olheiro está trabalhando no barro. É um processo. Santo e poderoso Deus. Aleluia. Ele dá as marretadas. Santo Deus. Deus, aleluia. Porque precisa trabalhar de novo. O vaso, o mesmo barro que se quebrou na mão do oleiro, vai voltar o processo de novo. Não tem essa que viveu 7, 10 anos, conhece as escrituras, mas caiu, volta a estaca zero diante de Deus. Deus, aleluia. Então ainda está começando um princípio de uma nova criatura, porque o que se fez para trás não se conta mais Deus, É aleluia. verdade. no calendário de Deus. Glória, glória, aleluia. Passado não importa para Deus, é o presente que você está vivendo. Santo e poderoso E naquele processo que o olheiro dá um montão de marretada nos barros, vai esfarelando ele. Aí ele pega um regador de água, encharca aquele barro. Encharca. Depois de muita marretada de papai na tua cabeça, ele traz o refrigério para ti. Joga uma água e te deixa de molho. Fica de molho de um dia para o outro. Deus, aleluia. Um dia para o outro ele deixa de molho. Aí o olheiro chega lá, é como os cozinheiros deixam o feijão de molho para o outro dia, para ele ficar macio. Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí o olheiro tira o sapato Deus, aleluia. dos seus pés, regaça a sua calça e começa em cima do barro. Ó. Deus, aleluia. Se tiver um companheiro, vem cá me ajudar. Chama mais algum ainda. Glória a Deus, aleluia. Ah, Senhor, não tem Senhor não. Segura a onda aí, filho, que eu estou te amassando. Deus, aleluia. Segura a peteca. Tu não quer ser vaso? Quem quer ser vaso? Glória. Aleluia. Ele está trabalhando, ele está batendo, e toma pra lá, toma pra cá, e tá amassando, tá pisando, pisa pra lá, pisa pra cá. É o ai, ui, não tô aguentando, Senhor, não vou aguentar. Vai aguentar sim, meu irmão, porque tu tá na mão do oleiro. Tem que aguentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo Ele é Deus. piacebiande comanai. Depois que ele pisa, massa. Chegou no ponto. Aleluia. Aí ele pega aquele, aí junta uma parte Glória, glória. do barro. Pega e Levanta ainda dá a uns sua e tapas. ela canta. Deus, Oh. aleluia. Yeah. Glória a Deus. Preparei o barro. Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Aí ele pega aquele monte de barro para fazer um vaso. Oh, Deus, aleluia. Ele bota em cima de uma roda giratória. Glória a Deus. E com as suas mãos, ele coloca a mão na água, no óleo e trabalha no vaso. Deus, santo. Conforme, como diz as Escrituras. Glória, glória, aleluia. Verso de número 4. Deus. Conforme o que parece bem aos seus olhos a fazer, a parte B do versículo. Você não tem que ser um vaso que você quer ser. Você tem que ser um vaso conforme os olhos dele quer que você venha ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu vai ser feito do jeito que ele quer e não do jeito que você acha que tem que ser. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Le mandará cena. Deus, Canta, ela aleluia. sube, ela canta. É. Glória a Jesus. E ele começa a fazer o vaso pela segunda vez. E ele faz o vaso conforme os seus olhos desejam. E fez o vaso. Pá. Dessa vez o vaso aceitou a vontade de Deus. E ele aprontou aquele vaso está fresquinho. Ele bota assim no cantinho e deixa ele descansar um pouquinho.
Glória, glória. Mas não acabou ainda não a tortura. Deus santo. No outro dia ele já está já puxado. Ele leva para fornalha. Deus, aleluia. Santo e Tiago glória. 1,12. Não estranhei a ardente provação que vem sobre vós. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Aleluia, Senhor Deus. E leva lá pro forno e tome-lhe fogo. 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 E tome-lhe lenha. E tome-lhe lenha. E tome-lhe lenha. E tome-lhe fogo. Aleluia. Sabe o que é a provação ardente? Está dizendo, ai Senhor, eu não vou aguentar. Vai sim. Tu vai ter que aguentar. Porque tu quer ser um vaso na mão do oleiro. Alabadara semeante comanaia. Ele vai fazer do jeito que ele quer, e não do jeito que tu pensa, e do jeito que tu quer não. Deus santo, aleluia. Deus. Oh, Jeová. Glória, glória. Deus, aleluia. E tem mais. Ele bota lá no fogo. Meu Deus. E quando tira aqueles vasos, Pai celestial, maravilhoso. alguns vasos estão prontos, Deus. Deus santo. mas alguns estão trincados. Não serve para ser vaso do oleiro. Deus santo, aleluia. Paulo diz, ele quebra caco sobre caco. Mas o vaso que está pronto. Porque Paulo vai dizer que tem vaso de honra e vaso de desonra. Vaso de prata, de ouro, de bronze e vaso de barro. E só onde habita a excelência de Deus Deus, é no aleluia. vaso de barro. Glória a Deus, aleluia. Depois que o vaso está pronto, ele pode derramar o azeite dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele coloca o azeite. E todos nós sabemos que azeite na Bíblia representa o seu Espírito Deus, Santo. aleluia. De repente você pensa que está com o Espírito Santo, mas está sendo enganado pelo teu pensamento. Aleluia. Porque tu acha que já está pronto e já está cheio do azeite, e não é. Aleluia, é emoção, é empolgação. É, Jesus. Alabadaracene come de praia. Aleluia, a enganação do diabo está soprando teu ouvido. Deus, aleluia. Porque para o que o azeite venha habitar, o vaso não pode estar rachado. O vaso não pode estar trincado. O vaso não pode estar cru. O vaso tem que estar preparado, estruturado para a excelência do céu habitar. Aleluia, dentro do vaso. Deixa eu te falar uma coisa aqui para tu dar meia dúzia, 7 glória a Deus para Jesus primeiro. Deus ele habitava antigamente na época de Moisés em tenda. Ele habitava em tenda e era só Moisés que podia falar face a face, tete a tete com o Senhor. Na época de Salomão, aleluia, Davi queria fazer casa para Deus, mas o Senhor falou para Davi que ele não poderia fazer porque as mãos dele eram mão manchadas de sangue. Salomão que ia fazer, aleluia. Na época de Salomão, Deus encheu a casa, aleluia, com a sua presença. Mas Deus enjoou desse negócio de casa e casa. Quando ele vai chegar, aí quando chega no Novo Testamento, chega o Atos dos Apóstolos, diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas habita dentro do vaso, aleluia, que ele criou, que ele quer derramar o seu azeite. Aleluia, glória, glória a Deus. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer habitar dentro de você, mas você tem que entender que a vontade dele tem que prevalecer na tua vida. Ô irmão, humanamente, pela vontade da minha carne, eu não estaria aqui nunca, no meio de um montão de homens pregando a palavra, a vontade da carne, mas pela vontade do oleiro, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar pregando, eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus, eu tenho que aceitar a vontade do Senhor, aleluia, porque eu sou um vaso moldado pelas mãos do oleiro.
semente come de raio. Espírito Santo de Santo, Deus. poderoso, ser Ananias, onisciente, onipresente. Sim, Senhor. Aleluia. vai na rua chamada direito. Fazer o quê? Porque lá tem um vaso escolhido meu. Mas quem é? Saulo de Tarso. Senhor, vai porque é um vaso escolhido meu. Glória a Deus, aleluia. Ore por ele. Glória a Deus. E as escamas dos olhos vão cair. Aleluia, Jesus. E diga para ele É verdade, Senhor Deus. que duro será para ele voltar atrás, recalcitrar contra os meus arguilhões. Deus, aleluia. Glória a Deus. Duro será para ele Deus Santo. se não obedecer à minha vontade. Glória, 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 glória. O vaso chamado por Deus, Aleluia. ele não está preocupado com a luxúria desse mundo. Deus, aleluia. O vaso chamado por Deus, Glória a Deus. ele não está preocupado com emprego, com casa, com carro. O vaso chamado por Deus, ele está preocupado de fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Glória a Deus. O vaso chamado por Deus, ele não está preocupado se hoje só tem feijão e amanhã só tem arroz, Deus, aleluia. porque ele é chamado por Deus. Em Filipenses 4,13 eles pegam uma doutrina e diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o versículo 11 e 12 vai dizer: aprendi a viver na penúria, aprendi a viver na abundância, aprendi, aleluia, até passar fome e necessidade. Aprendi porque eu posso tirar onda, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou vaso na mão do oleiro, tendo dinheiro ou sem dinheiro, tendo empregado ou desempregado, tendo comida no armário ou no tendo, porque eu sou vaso na mão do oleiro. É ele que cuida da minha vida. Ai, Deus Santo, venceu. Olha, amor, vai deixar ele trabalhar ou vai atrapalhar? Como é que é? Você vai deixar ele trabalhar na tua vida ou tu vai atrapalhar o trabalho dele? Porque se tu atrapalhar o trabalho dele, o prejudicado é você. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Levantará-se. Glória, Santo e glória, poderoso glória, glória, Deus. glória, glória, aleluia. Olha como é que é as coisas. Aleluia, Jesus. Eu convidei o pregador e falou que ia vir e não veio. Deus, Santo. poderoso. Mas Deus sabe o que tem que vocês ouvir. Glória a Deus, Deus. aleluia. Me deu essa palavra aqui na oração. Glória a Deus. Falei, o Senhor falou, prega para eles Jeremias capítulo 18. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem é o vaso para contender com o oleiro? Mudou de valor? A criatura quer mandar no Criador? Quem é você para dizer para Deus que tu está fazendo todas as vontades dele? Será? Santo Deus. Quem somos nós para achar que somos o vazio, que estamos na posição de Jeová? Quem somos nós? Aleluia. Deus, aleluia. Mas quando o vaso é feito pela mão do oleiro, ele só vai obedecer aquilo que o oleiro mandar ele fazer. Glória a Deus. Deus, Aleluia. Santo, aleluia. Vaso que não é feito pela mão do oleiro desobedece à ordem do Senhor. O profeta novo, Deus disse, vai à cidade, profetiza contra o altar. Vai por um caminho e volta por outro caminho. Não come pão e nem bebe água.
E ele foi por um caminho, chegou na cidade, profetizou contra o altar. O rei se levantou, a mão do rei ficou leprosa. Ele orou e Deus limpou a lepra da mão do rei. E o rei disse: vem minha casa comer pão. Ele disse: não, meu rei, nem que tu me ofereceste a metade do teu reino eu não posso, porque o meu Deus me ordenou ir por um caminho e voltar por outro caminho, não comer pão e não beber água. Ele voltou, o profeta velho foi atrás dele, montado numa jumenta, e disse: tu que é o profeta novo que apareceu na cidade? Ele disse: sim, eu também sou profeta. E veio o anjo do Senhor e disse para mim que tu tem que voltar aí na minha casa, comer pão e beber água. Agora uma pergunta fica no ar: Deus é de duas conversas? Não. Aleluia. Ele entrou na conversa do profeta, e o profeta mentiu, e depois Deus usou o próprio profeta e disse: desobedeceste o que eu te ordenei, vai ser castigado. E ele foi-se embora, porque desobedeceu a vontade de Deus. E o leão matou ele na beira do caminho. Leão não pode ver carne, mas matou e deixou o defunto lá. Só para você ter uma noção do que é a situação espiritual. E a Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Como Douglas disse ontem, não adianta estar 7 na mesma alegação e ele vacilar, porque o leão que está ao derredor vai tragar. Aleluia. Então deixa Deus, aceita a vontade de Deus na tua vida. Esquece o disquete que você pensa nas luxúrias desse mundo. Esquece, meu irmão, do que você acha que tem que ser na tua vida. Aleluia. Vive pela fé. Se você se entregar para ser um vaso na mão do oleiro, você não vai precisar de trabalhar para o homem. Você não vai precisar ser humilhado pela sociedade. É Ele que vai te vestir e está te vestindo. Você não está gastando R$1 para estar aqui, mas Ele está te dando comida todo dia, tanto espiritual como material. Você está bonito, está cheiroso, está bem vestido, porque Ele cuida de você, cuidará dele. Aleluia! Aleluia! Mas deixa o olheiro continuar trabalhando na tua vida, na tua alma, no teu caráter, no teu intelecto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu escuto muito na oração de vocês dizer: Senhor, eu já estou limpo 4 meses, 5, 10 meses. Quem disse isso? Vai lá fazer um exame lá na medicina que a droga está no sangue. Não está usando, mas não está limpo. Mas só limpa através de jejum e oração. Eu garanto a vocês, irmão, se você ficar 9 meses aqui orando, jejuando como tá, vai lá fazer o teste, não vai ter mais droga nenhuma no teu sangue, porque isso é casca de demônio, e só sai com oração, só sai com jejum, só sai com consagração. Glória a Deus! Deus de poder e glória, louvado seja o teu nome santo e poderoso, Senhor Deus. A poder no teu sangue, Jesus. Primeira Epístola de João, no capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem que dele vos anunciamos, que Deus é luz, e não há treva nenhuma nele. Se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como seu Filho andou, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você não entendeu, senão você tinha dado mais glória a Deus. É o sangue de Jesus que vai purificar você de todo pecado. É Ele que vai purificar o teu sangue. É Ele que vai purificar. E você vai sair daqui um vaso pronto, preparado nas mãos do oleiro, para que Ele venha usar para fazer a obra
É miante como flasse, tu que ande pro sepete playa. Alamante como mande a web, a face, a nuvem. Oh, aleluia, um vaso preparado pode ser pequeno. Um vaso preparado pode ser pequeno. Porque a mulher disse, o que eu perguntou Eliseu disse, o que você tem na tua casa? Eu só tenho uma botija, um vasinho pequenininho de azeite. Aleluia, é suficiente para o milagre acontecer na tua vida. É para tua casa, pede vaso emprestado, pede muito, não pede pouco. Tranca o teu quarto, entra pro quarto com teus filhos e ali tu começa a derramar o azeite que está dentro desse vasinho, dentro dessa botija, que você vai ver a glória de Deus. Aleluia, aquela mulher foi boba não, meu irmão. Ela só ouviu a palavra do homem de Deus e praticou. Não adianta você ouvir tudo isso e não praticar. Não adianta nada. Aleluia. Glória a Deus. E ela, o Biratã, começou a derramar. E quanto mais ela derramava, mais ela via a glória de Deus. Quanto mais ela deleitava, ela, meu Deus, já enchi 10 vasos, 11, não sei quantos tinha, mas posso pensar assim. E ela terminou de encher todos os vasos emprestados. Assim é você. Quando sair na vontade de Deus. Sair não. Você não vai sair. Você vai continuar na vontade de Deus. Santo e poderoso Deus. E Deus, Ele vai te usar na terra. Para que você venha arrancar outros vasos vazios que estão por aí, ó. E você é um vaso pronto, cheio do azeite da unção. Vai transmitir. É permeável. A unção é transpassível. Ela passa de um vaso para o outro. Assim como é o fogo. Aonde tem um fogo, vai queimar o outro lado e vai queimando. E quando ver, está tudo incendiado. Não deixa o oleiro trabalhar na tua vida. A tua carne grita, o desespero vem, Satanás sopra no teu ouvido. O que tu tá fazendo aí, rapaz? Aqui nem é o teu lugar não, aqui que é o teu lugar sim. Sai fora daí, rapaz, no meio de um montão de homens, vai viver tua vida. Satanás só soprando, aleluia, no teu ouvido, e você, se ficar despercebido, ele entra na tua mente, no teu coração e te arranca com tudo. Que Deus te abençoe. Você ainda quer ser um vaso? Glória a Deus! Amém. Aleluias! Deus continue te abençoando. Santo e poderoso Deus! Aleluia! Aleluia. Glória Glória a Deus. Pai, pelos séculos dos séculos. Eu quando eu tinha já 2 anos que eu retornei para o Evangelho,